Outra questão para a gente deixar bem claro aqui, ó, mudando um pouco de assunto, a gente viu e pontuando aqui para facilitar o entendimento. Fase de constituição, eu tenho que fazer o registro, tem que observar o 46 e alguns outros dispositivos. Sim. Vimos essa fase do andamento da vida normal, que vai alterando o estatuto ou o contrato, vai fazendo a verbação. A verba. Né? O registro está aberto para sempre ser alterado ali naquilo que o ato constitutivo sofreu alguma alteração. E temos também no próprio Código Civil e outros regramentos aí a questão da extinção da pessoa jurídica. Sim. Então, nasceu, se desenvolveu e morreu. Pode acontecer e acontece naturalmente também. Uma sociedade não tem mais o affectio societatis, né, o ânimo de continuarem juntos, desenvolvendo aquela atividade, vão encerrar aquela pessoa jurídica. Sim. Pode, não tem problema. E aí tem um dispositivo aqui no Código que vai tratar disso aí. Vai tratar de dissolução e liquidação. Fica o registro aqui, ó. Não se confundem esses institutos, dissolução e liquidação. Podem até ser feitos concomitantemente. Podem até ser feitos concomitantemente e isso é o que geralmente é feito. Mas não se confundem e não precisam ser no mesmo momento. Tá? Para ter bem registrado. A dissolução é a manifestação de vontade. Não queremos mais continuar com essa atividade. Dissolução. Entendemos, não queremos mais continuar, por isso, bota a razão ali, materializa e pode levar para o registro. Fez uma verbação da dissolução. Isso extinguiu, acabou com o registro? Acabou com a pessoa jurídica? Não, porque ela pode ter a fase posterior de apuração de direitos e deveres, que é a fase de liquidação. Certo. A fase de liquidação é isso, vamos pagar uma sociedade, vamos pagar as cotas dos sócios, vamos pagar terceiros que temos em aberto aqui, vamos receber os nossos créditos, liquidou. Certo. Liquidou. Reforça, por gentileza, professor, a diferença da dissolução e da liquidação. Acho que é bem importante fazer essa diferenciação. A dissolução é a materialização da manifestação de vontade daqueles envolvidos com aquela pessoa jurídica. Não queremos mais continuar com aquela pessoa jurídica. Tá? E a liquidação é um momento, pode ser posterior, como a lei indica aqui, às vezes é feito junto, tá? Então não tem ou seja, há essa liberdade de fazer em momentos separados, e a liquidação é aquela fase que tu vai apurar haveres e deveres, tá? Para fins de encerrar as atividades e daí sim fazer uma verbação de cancelamento do registro. Então, a verbação de dissolução não significa verbação de cancelamento do registro. Vai ser quando... Passar dessas duas fases, dissolução e uma possível ou sempre haverá liquidação? Possível. Porque pode ser que uma pessoa jurídica não tenha patrimônio. Tá bem. Não tenha o que liquidar, e daí vai estar escrito isso. Veremos isso oportunamente. Tá? Pode ser feito concomitantemente a dissolução, se não houver necessidade de liquidação, já o cancelamento. Isso aí. Assim como pode ser feito dissolução com liquidação e junto o cancelamento, no mesmo momento. Já produziu tudo que precisava produzir numa só oportunidade. Via de regra são casos menos complexos, mas é possível que seja feito isso aí. Muito bom. Tá? Mas para deixar registrado, materializado. Dissolução não significa extinção da pessoa jurídica. Cancelamento de registro. Dissolução não é isso. Solução é manifestação de vontade de que não querem mais continuar com aquela pessoa jurídica. Tá? Se for feita a liquidação junto, ótimo, pode ser feito em determinados casos e depois vai partir para a verbação de cancelamento da pessoa jurídica. Isso está no artigo 51 e os parágrafos. Tá? O parágrafo 2º é muito importante. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Então, lá no capítulo das sociedades, artigo 1113, inciso 1, do artigo 1152, parágrafo 1º, do Código Civil, tá? Eles tratam da publicação da liquidação. Certo. Tá? E vejam, as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Isso significa o quê? De regra, precisa ter publicação. Por quê? Porque está fazendo, de regra, precisa fazer a liquidação.
Né? Precisa da publicação daqueles atos para poder fazer o encerramento de uma pessoa jurídica. É dar a conhecer a terceiros que aquela pessoa jurídica deixará de existir para que eventuais interesses possam ser atendidos. Certo. Tá? Isso é muito importante. E às vezes tem esse gargalo lá no registro civil, quando exige uma publicação para fins de fazer uma verbação de cancelamento de um registro. Eu acho que não precisam, muitas vezes. E algumas vezes será necessário, outras não. Quando que vai ser necessário? Quando tiver patrimônio. Certo. Tá? Mas esse parágrafo 2º do artigo 51 trata disso. Que as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber as demais pessoas jurídicas. E aí pode ter uma exigência, uma formalidade, um requisito a ser cumprido, um procedimento a ser cumprido para fins de poder fazer o cancelamento. Que é, às vezes, essa questão da publicação da... Para cancelamento, o registrador não vai se basear única e exclusivamente no caput do 51, do artigo 51 do Código Civil, porque pode haver a possibilidade ou a necessidade que ele veja os artigos 1113 e 1152, parágrafo 1º, né, porque há de ter alguma, pode ter alguma consequência, como, por exemplo, dar publicidade daquela liquidação. Isso aí. Então, a questão da publicidade dessa extinção, desse acordo da dissolução e liquidação pode ser necessário dependendo do tipo de pessoa jurídica. Tá. Principalmente sociedades. Mas não necessariamente só sociedades. Sim. Pode ter liquidação numa associação, pode ter liquidação numa fundação. E tem, por quê? Porque fundação é um patrimônio para determinada finalidade. Sim. Tá? Então vai ter que ter patrimônio, tem logo tem que ter a liquidação. Tem que ter liquidação, tem envolvimento patrimonial, logo atrai uma liquidação e uma publicação para fins de extinção de uma fundação. Então, fica a dica de estudo do parágrafo 2º do artigo 51. Já trouxemos algumas questões importantes que têm reflexo dentro do registro civil das pessoas jurídicas diariamente. Parágrafo 3º do 51 vai falar, vai nos orientar qual é o ato que vai ser feito no caso do cancelamento desse registro da pessoa jurídica. É uma averbação que vai fazer o cancelamento. Então, o registro só faz uma vez, quando tu cria, que é a constitutivo de direito. Criou a personalidade através do registro. Depois, só atos de averbação que vão... Só averbações. Inclusive, o último ato, aquele que vai cancelar o registro. Tá? Parágrafo 3º do artigo 51. Muito bem. Importante passar o artigo 52. Significa o quê? Pessoas jurídicas também têm proteção dos seus direitos de personalidade. Direito de personalidade não é só pessoa natural ou pessoa física. Certo. Pessoa jurídica também tem proteção. E daí tem a proteção ao nome social, né, a denominação, e outras questões relevantes que veremos adiante. Tá? Além dos requisitos, professor, do artigo 46, de um modo geral, o que mais é preciso observar para se registrar uma associação? Isso aí. Então, chegou um estatuto ou contrato, primeiro 46, atendeu tudo? Atendeu. Bom, que tipo de pessoa jurídica que é? É uma associação? Traz o 54 junto. Estou dando exemplo. Traz o 54 junto, vamos ver o que mais que tem no 54 que eu vou ter que exigir, vai ter que estar dentro daquele estatuto. Certo. Só isso basta? Materializou e levou para o registro? Não, não basta, porque também tem alguns detalhezinhos na legislação que a gente tem que cuidar. Tá exemplo, visto do advogado. Visto do advogado. Artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Certo. Vai dizer que precisa ter o visto do advogado no ato constitutivo da pessoa jurídica. Sim. Sob pena de nulidade. Não está no Código Civil. Não, está na Lei 8.906. Não está na 6.015, mas também o registrador vai ter que observar. Tem que cuidar disso aí. Tá? O Estatuto do Advogado. Isso aí. E aqui, de regra, os códigos de normas das corregedorias, né, que trazem como que o registrador civil das pessoas jurídicas vai atuar na prática, de regra, esses códigos trazem essas informações, elas consolidam todo um regramento, mas não confiem apenas nos códigos de normas, porque muitas vezes há uma lacuna ali. Veremos oportunamente. Tá? Muitas vezes tem outras questões que têm que ser observadas e não estão no código de normas. Então o registrador tem um norte de agir ali no código de normas, mas não se vincule apenas a ele. Não acho que tudo está ali, não está. Às vezes, tá? Tem que cuidar, depende do seu estado, depende de onde está atuando, tem que trazer o código de normas e fazer uma análise junto a toda a legislação. Tá? De regra, as corregedorias auxiliam consolidando a matéria, mas a gente percebe que não esgotam.
Não Certo. esgotam todas as questões. Tá? Então vimos que precisa, para fins de registrar uma pessoa jurídica, o visto do advogado. Correto? Correto. Correto. Regra. Regra. Porque E sempre tem uma exceção. tem exceção. Sempre tem uma exceção. Fiquem atentos às exceções. Quando é que não se aplica, professor? Quando não se aplica, artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 123 de 2006. Tá? Quando for uma sociedade, que ela tem aquele caráter de microempresa ou empresa de pequeno porte, que agora não pode nem estar mais com aquela sigla no contrato, né? EPP ou ME, não pode mais ter isso aí. Essa lei também foi alterada nesse sentido. Quando for, então, microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar, número 123 de 2006, não precisa do visto do advogado. Ou seja, para as microempresas, empresas de pequeno porte, esse incentivo que a gente vê nos jornais aí, certo, a facilidade para constituir empresas, sociedades no Brasil, para quê? Para fomentar o desenvolvimento da economia. Menos burocrático e mais barato. Isso mesmo. Tá? Então, menos um percalço ali, uma burocracia. E vejam, burocracia que não é, quando a gente está tratando de registro, o visto do advogado, é uma burocracia, mas não é uma burocracia má, porque tem uma razão de existir isso aqui, que é aquela análise do advogado, ver se aquele ato que vai... Uma assistência jurídica, isso, né? Aquele ato que vai ir para o registro civil das pessoas jurídicas ou para a junta comercial, se ele tem os requisitos legais. Tá certo. Tá? É uma análise, é uma condição que a lei previu. Bom, se é a condição que a lei previu, vamos cumprir. Se não é boa a lei, vamos discutir, vamos procurar alterar, mas enquanto isso ela está valendo. E daí, sempre quando tem uma regra, fiquem atentos que tem uma exceção também. E vimos aqui para as microempresas e empresas de pequeno porte. Professor, nós acabamos de analisar os aspectos relevantes de todas as pessoas jurídicas. Por gentileza, passe a tratar especificamente do registro civil das pessoas jurídicas. Perfeito. A gente fez um apanhado geral até agora. Sim. Tá? Apanhado geral. Agora vamos ver detalhes específicos do próprio RCPJ, da atuação do registrador. Tá? É aquele conhecimento do 45, que vai gerar o ato de registro e a verbação. 46, sempre. Tá? Também precisamos conhecer outros pontos relevantes que essa matéria vai nos trazer. Então, primeiro momento, 45 e 46. Tá? Quando que a gente vai agir, o que o registrador tem que cumprir e observar, é isso. Tá? Essa é a regra, esse é o agir. Tá? E o que o registrador de pessoas jurídicas não pode fazer? Quais são as proibições? Tá bem, antes de pensarmos, muito obrigado pela pergunta. Antes de pensarmos no que pode fazer, vamos conhecer o que não pode fazer. Isso. Tá? Isso aqui é uma matéria que não está na Lei 6.015. A Lei 6.015 trata de todos os registros. Sim. 6.015/73. Trata de todos os serviços registrais afetos aos registros públicos em matéria de cartórios. Certo. Extrajudicial, objeto da nosso estudo, escolas extrajudi. Isso aí. Tá? Ou seja, não é só o registro público da 6.015 que existe no Brasil, não. Tem outros órgãos de registro. A Lei 8.964 trata do registro público do comércio. Sim. Não é nosso foco de atuação. Vai cuidar outra matéria. A gente está pensando aqui em capacitar o pessoal no meio extrajudicial a questão dos cartórios. Tá? Então, a Lei 6.015, nesse ponto do RCPJ, ela tem deficiências. Sim. Ela poderia ser aperfeiçoada. Ou seja, tem pouca informação ali para nortear a atuação do registrador. Daí a razão também das corregedorias virem e, de regra, normatizarem. Certo. Através das consolidações normativas, códigos de normas. Tá? E são nessas consolidações, nesses códigos de normas, que vamos ver essas vedações. Então vamos trazer aqui uma matéria, assim, uma questão geral. De regra, tem isso. Certo. Mas pode ser que não tenha no seu código de norma específico. E daí a corregedoria ou não tem o código de normas ou está se baseando apenas na 6.015, que ela tem lacunas. E daí, quando tem esse vácuo normativo, às vezes é difícil a atuação. Então, para evitar esse tipo de problema, vem as corregedorias e organizam. O que há de regra de previsão para vedação? Sim, de aquilo registro, que não é pode fazer. Que é essa a sua pergunta. Vamos lá. Não pode.
Vamos lá. É vedado o registro de quaisquer atos relativos às associações, organizações religiosas, sindicatos, fundações e sociedades simples, se os atos constitutivos não estiverem registrados no serviço. Então, não posso fazer uma averbação de alteração de estatuto se aquele estatuto não está registrado. Não posso fazer uma averbação de saída e entrada de sócio de uma sociedade simples, do RCPJ, se aquele contrato não foi registrado. Daqui a demonstração daquilo que eu falei, princípio da continuidade. Tem que ter um ato formal de registro para sofrer essa alteração via ato de averbação. Então a gente não vai... às vezes a pessoa jurídica não foi levada a registro, né? Ou se esqueceu, ou outro problema lá. E apresentou, protocolou uma alteração contratual. O que a gente vai fazer? Não posso recepcionar essa alteração enquanto não registrado o próprio contrato. Tá? É simples. O que mais? Firmas individuais. Firmas individuais não pode registrar. Não, são de responsabilidade da junta comercial. Tá bem. Tá? Firma individual não tem nem personalidade jurídica. Né? É a pessoa física que está agindo por uma atividade econômica. Não se confunde com a Eireli. Certo. A Eireli foi criada porque esta firma individual não tinha personalidade, ou seja, responsabilidade ampla. Sim. Foi criada a Eireli para isso. Vamos limitar essa responsabilidade. Daí é uma pessoa só atuando. Certo. Empresa de uma pessoa só, a Eireli. Tá? Depois vamos tratar um pouco sobre a Eireli. Não é o foco aqui nesse momento. E como nos reportamos às firmas individuais, que são registradas no registro do comércio, nas juntas comerciais, não podem ser registrados no RCPJ. Aqui uma vedação. Se entrou um requerimento de registro de uma firma individual, vai ter que impugnar e devolver. O registro próprio não é no RCPJ, e sim na junta comercial. O que mais que não pode registrar? Aquelas pessoas jurídicas com idêntica denominação ou com qualificações semelhantes suscetíveis de confundi-las. Tá certo. Tá? Então, por quê? Porque tem inclusive aquela proteção ao nome que a gente viu, direito de personalidade, né? Proteção à denominação. Se veio mesmo nome ou um nome parecido que vá gerar uma confusão perante a sociedade, não significa que não pode ter uma outra pessoa jurídica com um objeto idêntico ou similar, né? Mas com outra denominação, porque é livre a concorrência no país, não pode ter restrições aqui também. Nosso sistema econômico está formatado desse modo, capitalista, tem que ter a concorrência. Tá? Então, pode ser registrado, desde que não gere confusão acerca de outra previamente registrada. Certo. E que tenha a proteção lá do nome, da denominação. Tá? Então, essas, quando for apresentado um contrato numa sociedade simples, quando já tem lá uma idêntica denominação, não pode. Tá? Tá certo. Os serviços, aqueles próprios do registro, de outro registro público, como o registro de comércio, por exemplo, a SA, quem que registra? Junta comercial. Se apresentou uma SA no RCPJ, devolve, porque não é o órgão próprio. Simples. Tá certo. Não é a minha competência, então tem competência para agir. Tá? Cada registro público tem as suas atribuições e isso tem que ser observado. Não pode fazer um ato equivocado. E se tu fizer, olha o problema. Olha o problema. Olha a responsabilidade do registrador civil das pessoas jurídicas. Se tu fizer um registro, uma SA, por exemplo, no RCPJ, tu vai estar dando a aparência de que aquela pessoa jurídica existe e que há uma limitação da responsabilidade do sócio, quando na verdade não existe. E daí ela cometeu algum ato irregular, a responsabilidade vai ser de quem? Consequência seríssima. Né? A responsabilidade vai ser da pessoa física, a pessoa natural, achando que está protegido por um registro que não vai estar. Tá? Isso aqui vale a mesma coisa, né, para sociedades simples empresárias, que tem em determinado ponto uma questão muito sensível que as separa conceitualmente e remete hora para o RCPJ, hora para a junta. Tá? Então, se tu registrou uma no RCPJ uma sociedade simples, quando não era simples, pode ter um reflexo patrimonial da própria pessoa. Ela acha que está protegida e não está. Então, cuidado. Cuidado. Tem que conhecer a matéria. Teremos uma apresentação específica só sobre sociedades para esgotar esse problema. Tá? Muito bem. Sociedades de advogados também não se registram no registro civil das pessoas jurídicas. Qual é o órgão? Vimos, tem a junta comercial, RCPJ, a OAB também serve para isso. A própria OAB que vai fazer o registro das suas sociedades de advogados. O registro, e apresentam no RCPJ, contrato de constituição de advogado, convite de advogado,
O advogado não estudou essa apresentação nossa aqui. Tem que saber que o registro não é no RCPJ. É na OAB mesmo. Na OAB, na OAB, tá? Isso está lá na Lei 8.906, tá? Vamos passar aqui outra questão. Os atos constitutivos de pessoas jurídicas e suas alterações não serão registrados quando seu objeto, estamos nas vedações, tá? Isso aí. Quando seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitas ou contrárias, nocivas, perigosas ao bem público. Certo. A segurança do Estado e da coletividade, a ordem pública ou social, a moral e aos bons costumes e ao realizar da justiça. Tá certo. Tá? Então tem casos O registrador que às vezes... vai ter que fazer também uma análise enquanto... E essa é uma questão, um critério meio subjetivo. O que tu acha, amigo Léo? O que é contrário ao bem, à moral e aos bons costumes aqui? Sim, em tese é subjetivo mesmo, mas... e aí cabe ao registrador fazer para isso que existe o procedimento de dúvida. Muito Aí bem. é uma solução para o registrador. Quando tem esse impasse frente ao usuário que quer fazer um registro, né? Mas o registrador está entendendo que aquele objeto ali ele é ilícito ou contrário à moral, aos bons costumes. E acontece às vezes. Tá? O que acontece? Faz uma impugnação e a parte pode requerer a suscitação de dúvida. A suscitação de dúvida também se aplica no RCPJ. Artigo 296 da Lei 6.015 de 73. Tá? Muito bom. Então, o procedimento de dúvida não é exclusivo do registro de imóveis. A RCPJ também pode. E isso aqui é um caso aberto para isso. Certo. Né? Porque um critério subjetivo está na alçada da análise do registrador e aí pode ter um conflito com o usuário do serviço que acha que não é ilícito, acha que não é contrário à moral e aos bons costumes e quer o acesso ao registro e não consegue. Daí o juiz vai resolver. Muito bem. Tá? Procedimento de dúvida, então, vai esgotar, o registro civil de pessoas jurídicas. Isso mesmo, vai esgotar esse tipo de questão aqui que pode ter um embate entre registrador e usuário. Tá? Nessa questão estávamos tratando aqui de vedações, quando que não pode agir. Está explícito, não pode agir em questões ilícitas, por exemplo. Certo. Verificamos, então, as restrições, mas a gente precisaria conhecer também as competências, professor. É possível elucidá-las para os nossos ouvintes? Vamos reforçar, então. Então, a gente viu que a atribuição é registrar para constituir o direito. Né? Certo. Aqui o RCPJ, ele tem um efeito constitutivo. Veja, quando assinou lá, o registrador assinou o registro, automaticamente criou no mundo jurídico aquela pessoa jurídica. Criou um ente lá, uma ficção para aquelas finalidades. Certo. Olha que a importância da atividade extrajudicial, atividade dos cartórios. Criam, modificam, declaram, extinguem direitos na vida normal, no andamento normal. Assim como é o efeito de uma sentença. Cria, modifica, declara e extingue direitos. Né? Claro. Constitui, desconstitui. Olha a importância. Então, o registro tem esse viés, embora pouco compreendido às vezes. Tá? Então, aqui no RCPJ, vamos registrar os atos constitutivos, trazendo agora, então, a resposta. Né? Sim. O que serve? Vamos registrar os atos constitutivos ou estatutos das associações, das organizações religiosas, sindicatos, fundações. Tá? Exceto as de direito público. De direito público já vimos, é lei. Tá? Registrar os contratos da sociedade simples. Então, o que vai para o registro civil? A gente viu antes, lá no 44, algumas daquelas pessoas jurídicas. Associações, organizações religiosas, sindicatos, fundações, partidos políticos, contratos da sociedade simples. Que mais que o registrador faz? Além dessas que a lei estabelece a competência dele. Faz os atos de matrícula. Matrícula dos jornais e as publicações periódicas. Isso aqui é uma reminiscência lá da questão do direito que estava sendo aplicado no tempo da ditadura. Sim. Que o Estado queria controlar os meios de comunicação. Certo. Eu até desconfio que nessa parte a lei hoje, 6.015, haveria uma inconstitucionalidade, jamais suscitada, nunca se levantou. Sim. Eu gosto de refletir sobre a questão. Sim. É esse controle que o Estado faz via ato próprio no RCPJ, uma matrícula, que não se confunde com o registro do contrato do jornal. Da sociedade empresária, a sociedade simples que tem o jornal, ou sociedade empresária na junta. Então a pessoa jurídica pode ter seu contrato na junta comercial, Globo, Band, SBT, tem um contrato na junta comercial e outros.
Né? E uma matrícula. E uma matrícula no das RCPJ. pessoas jurídicas. O que é essa matrícula? É para conhecer quem são. Tem livro especial, inclusive, né, professor? Livro especial. Conhecer quem são as pessoas responsáveis por aquela informação, por estarem divulgando aquela informação. Tá? Matricular os jornais e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e manterem serviço de notícias, reportagens, comentários, debates, entrevistas e empresas executarem o agenciamento de notícias. Ou seja, um ato próprio da RCPJ, matrícula, livro próprio, livro B, depois veremos os livros aqui. Tá? Sem dúvida. Que não se confunde com o registro da pessoa jurídica, da própria personalidade. Sem dúvida, uma espécie de controle sobre a imprensa. Uma reminiscência aí que temos do tempo em que talvez interesse o Estado, talvez não interessa o Estado, mas não sei se não bastaria hoje, uma crítica que a gente tem que fazer, dentro da legislação, né? Se não bastaria o registro lá no registro público mesmo. A personalidade jurídica vai dizer quem que é o administrador está ali. Né? Aí lá dentro que tu vai pegar quem é o editor, quem que, né? Agora tem esse ato e deve ser, isso aqui tem que ser cumprido hoje. Não tem uma ação de inconstitucionalidade que diga que isso aqui é inconstitucional, não tem que ser cumprido, inclusive tem prazos. Então está sempre recebendo informação. Trocou o diretor-chefe lá da determinado órgão de imprensa, jornal, matrícula. O registrador pode, inclusive, notificar aquela rádio, aquele jornal, se porventura não tiver. Deve, está irregular. Né? Também carece de uma regulamentação essa questão. Né? O registrador, cidade pequena, vê que tem órgão lá de Está funcionando um jornalzinho lá, mas não está registrado, e o registrador está na dele, está tranquilo. A lei não estabelece essa obrigação explícita e uma sanção caso ele não cumpra, não tem isso aí. Mas se apresentou alguma informação dentro do cartório que tem algum vínculo, aí sim ele tem que agir. Tá? Então aí que eu quis dizer que tem uma carência de normatização. Talvez pudesse as corregedorias criar essa obrigação. Né? Fica uma informação aqui para reflexão. Não estamos fechando toda a matéria, sim trazendo reflexões também para auxiliar, tá? Então, trazendo essa matrícula no registro das pessoas jurídicas. O que mais que vai fazer? Averbações. A gente viu que faz registro e as alterações vão ser feitas através da averbação. Então, faz os registros, faz as matrículas, faz averbações, tanto nos registros quanto nas matrículas. As matrículas também estão sujeitas à averbação. E fornece certidões daquilo que... Da publicidade daquilo que está lá registrado ou averbado. Publicidade, tá? Tem outras atribuições ainda que não são próprias da atividade, mas o legislador acabou remetendo para o RCPJ lá. E tem um link com o RTD aqui. Os livros contábeis. Autenticação dos livros contábeis de pessoas jurídicas registradas. Então, tem uma sociedade simples registrada. Né? Para fins contábeis, tem que ter autenticação desses livros. Essa autenticação nada mais é do que passar pelo crivo do registrador, carimbar. Autenticar é rubricar aquelas folhas para quê? Para evitar inclusão e substituição do livro contábil. Para evitar uma modificação do livro contábil, né? Se faz esse ato via RCPJ. Então, o registrador tem essa atribuição. Primeiro ele vai ver se ela está registrada. Está aqui a fichinha, está no indicador, tem registro, então eu posso fazer a autenticação. E a autenticação é um ato avulso, não tem nada que fique dentro do cartório. Ele apresentou o livro 1, outro cuidado do registrador é esse. Apresentou o livro 3, por exemplo, ele tem que ver se o 2 e o 1 estão autenticados. Não pode autenticar o 3 se o 2 e o 1 não estão. Tá certo. Tá? Então tem essa questão contábil da parte administrativa das pessoas jurídicas sujeitas a registro no RCPJ, que também passa pelo registrador e ele vai autenticar os livros. Para que serve isso? Apenas para fins de evitar essa inclusão, alguma falsidade, alguma fraude fiscal ou tributária ali. Tá? Mas é uma atribuição que tem acessória aí do próprio RCPJ.